Gente boa, o Pablo Marçal tem uma certeza muito grande de que os milhões dele livram a cara dele de qualquer problema. Só que ele está muito enganado. O bom é que esse excesso de autoconfiança, essa arrogância toda, faz o cara dar tiro no pé. E ele acabou de dar o maior tiro no pé que ele já deu na vida. Ele deu um tiro de canhão nos dois pés, enterrou a candidatura dele a prefeito e enterrou o futuro político dele também. Sim, porque a justiça eleitoral, e eu te digo isso com 100% de certeza, vai caçar a chapa da candidatura dele e vai torná-lo inelegível por 8 anos. O que isso significa? Pode esquecer Pablo Marçal em 2026, em 2028 e em 2030. Não vai ter, porque ele vai estar inelegível. Por quê? Porque até no mundo do crime existe uma certa ética, existe um limite que isso não se deve ultrapassar, né? E o Pablo Marçal, no afã de achar que ele pode tudo, ultrapassou. Olha o que ele aprontou. Ele acabou de publicar na rede social dele um falso documento médico que diz que o Guilherme Boulos foi apresentado numa clínica em 2021 com um surto psicótico provocado por uso de cocaína. Ah, Ricardo, você não é perito, como é que você sabe que o documento é falso? Bom, não precisa ser muito esperto, né? Basta você pegar o nome do médico que assina o atestado, José Roberto de Souza, e pegar o CRM dele, 17064SP, e consultar o Conselho Federal de Medicina. O médico já morreu. Felizmente o médico está até morto e teve o nome dele utilizado para assinar esse documento. Fora isso, o texto do relatório médico está cheio de erro de português, coisa de analfabeto mesmo, de semi-analfabeto. Cheio de erro de concordância, uma coisa super mal escrita. E também tem um papel timbrado de uma clínica médica de São Paulo, que pertence a um médico que é apoiador do Pablo Marçal, que está cheio de foto dele com o Marçal nas redes sociais. Então assim, junta A mais B mais C, matou. Só a questão do médico já ter morrido já resolve a parada, né? Nesse dia, o documento diz que o Guilherme Boulos apareceu na clínica no dia 19 de janeiro de 2021, às 16h45. Nesse dia e nessa hora, o Guilherme Boulos estava participando de uma entrega de cesta básica numa comunidade pobre de São Paulo. Tá? E aí é o seguinte, por que eu digo que o cara deu tiro no pé? Porque ele não cometeu só um crime eleitoral, ele cometeu um crime previsto no Código Penal, falsificação de documento, aliás, dois, falsificação de documento e falsidade ideológica. 1 a 5 anos de prisão cada um deles. E aí ele vai responder criminalmente e vai responder na Justiça Eleitoral. O Guilherme Boulos já pediu a prisão do Pablo Marçal. Não ia ficar nada admirado se antes da votação de domingo, Pablo Marçal estivesse preso preventivamente. Possível é. O que acontece? O cara acha que ele ia criar uma onda que o Guilherme Boulos não ia conseguir rebater, porque está na véspera da eleição praticamente, né? Ele publicou isso sexta-noite, só tem sábado e domingo já é a votação. O que ele não contava é da imensa mobilização nas redes sociais das pessoas que perceberam a falsificação do documento e também que a imprensa não comprasse a versão e já publicasse. Está cheio de notícia na imprensa profissional dando conta de que o cara publicou um falso atestado médico nas redes sociais para tentar criar um fato político de última hora. Ó, eu tenho 48 anos, eu já vi um monte de eleições, mas eu nunca vi uma eleição tão suja, nunca vi um candidato tão baixo, tão criminoso, tão canalha, tão podre, desde 1989, na eleição que o Collor venceu o Lula, contratando gente para mentir a respeito do Lula, e depois a imprensa descobriu isso, publicou, inclusive aquela história do falso aborto da filha do Lula. Tinha rolado uma grana pesada para a mulher que contou essa história inventar. Depois ela até comprou um apartamento com o dinheiro que recebeu dessa história. Isso também foi publicado pela imprensa na época. Foi uma sujeira, assim, sem tamanho. Só comparável a essa sujeira que o Pablo Marçal cometeu agora.
Isso tem um efeito prático. Tudo que é demais enjoa, dá ruim, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aí é o seguinte, é claro que existe um bando de canalhas que vão continuar apoiando o Pablo Marçal. Por quê? Porque é gente igual a ele, gente que não vale nada igual a ele. Mas tem uma galera que estava assim em dúvida, porque é gente que vai na maior boa fé, na maior inocência, acreditar naquele discursinho lorota dele, naquele discursinho de coach dele, que é um cara especializado mesmo, estudado e especializado em enganar pessoas, que vende cursos e ganha muito dinheiro enganando pessoas sobre um suposto método para enriquecer que ninguém nunca enriqueceu, a não ser ele que vende o método. Então, ele tem esse dom de convencer muita gente inocente, muita gente que tem boa fé. Só que essas pessoas de boa fé, que são pessoas que têm caráter, e, apesar disso, estavam indo na onda do Pablo Marçal, essas não vão cair. Essas vão adquirir uma rejeição imediata à candidatura do Pablo Marçal. Então, assim, pode esperar que, mesmo que ele vá para o segundo turno, que está em cima da hora, né? Pode ser até que ele vá para o segundo turno, mas a eleição dele está enterrada. Está enterrada no voto e também está enterrada na justiça eleitoral, né? Vai ser cassada a chapa, pode esperar que vai. Isso aí é certeza absoluta, porque ele está achando também que os juízes eleitorais de todas as instâncias são um bando de trouxa que vão permitir qualquer coisa, qualquer baixaria, qualquer crime numa campanha eleitoral. E não funciona assim. Ele passou e muito do ponto. Perto dele, o Bolsonaro é uma criancinha de 5 anos. Só que o bom disso tudo é que esse excesso de arrogância, essa autoconfiança excessiva, fez com que ele metesse os pés pelas mãos, extrapolasse e muito o limite do aceitável. Ele já vinha extrapolando, mas agora passou de todos os limites possíveis e imagináveis para qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso. Só sobrou para o Pablo Marçal os canalhas iguais a ele. E aí, esses canalhas não têm número suficiente para ganhar uma eleição para a Prefeitura de São Paulo. Tchau, Pablo Marçal. Agora você conseguiu fazer aquilo que a gente queria. Você meteu os pés pelas mãos. Perdeu, Playboy.